pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã. No Brasil ainda é bem cedinho, louvado seja Deus por todos que estão aqui presentes e suas famílias representadas, porque sei que muitos estão aqui ao lado do marido, dos filhos. Seja bem-vindo, pastor Wesley Avilar, nosso mensageiro desta manhã. Que Deus continue a abençoar nessa missão maravilhosa que é pregar o Evangelho. E nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu gostaria de fazer uma breve oração para lhe entregar no altar do Senhor e a seguir o senhor pode também fazer uma oração, tá bem? Oremos. Maravilhoso Deus, Paizinho, Santo, 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 é o teu nome, Senhor, em todo o universo. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade que nos dá, Senhor, de viver. Por deixar permanecer em nós o fôlego de vida.
Senhor, somos falhos, pecadores, miseráveis, mas a tua misericórdia é tão grande, Senhor. Ah, se soubéssemos, Pai, quantas vezes o Senhor nos livra da flecha do inimigo, Senhor, das tentações deste mundo. Talvez a nossa gratidão faria um efeito diferente. Paizinho, neste momento eu entrego no teu altar o servo do Senhor, o pastor Wesley Avelar, para que o Senhor o use, para que o Senhor derrame teu Santo Espírito sobre ele, para que nada, Senhor, venha a ser palavras de homens, mas palavras vindas direto do alto dos céus. Abençoe e guarda o Senhor. Prepara também os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, para compreender esta mensagem, para recebê-la, Senhor. E mais que isso, praticá-la, Pai. Nos ensina, Senhor. Estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, porque queremos te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, que privilégio podermos, nesse momento tão calmo da noite, expressar o nosso sentimento, ao mesmo tempo a nossa necessidade, e a necessidade, em especial, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando esse ministério, a vida de cada um dos irmãos e das irmãs, e que juntos, ao buscarmos a tua orientação, possamos colocar em prática o que o Senhor nos ensinar, ficarmos atentos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e assim, então, iluminarmos o mundo pelo poder e no poder do Espírito Santo. Fala, Senhor, nosso coração nessa manhã, mais uma vez, como o Senhor tem feito ao longo dessa busca diária realizada aqui por esses queridos irmãos. É o meu pedido e minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como costumamos dizer, pastor, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Amém, é verdade. Desse jeito fica melhor mesmo, viu? Irmã Cesiane, muito agradecido pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. E, como a senhora já disse, meu nome é Wesley, eu sou pastor aqui na região de Águas Claras, no Distrito Federal, e quero agradecer a Keila, né, também pelo convite, ela que foi a ponte, né, usada para esse momento, e também a irmã Marta, né, que ontem entrou em contato e deu as devidas orientações. Aos queridos irmãos e irmãs, que bacana ter vocês aqui, cada um do seu jeitinho, tem gente que já está deitadinha ainda, vai só acompanhando, essa é uma das maravilhas da tecnologia, outros, quem sabe, já estão até acordados, bem despertos aí, próximo a uma mesa, um local onde você já tem aí como seu quarto de guerra, o seu local de encontro com o Senhor. Bom, eu achei muito lindo o projeto, a Keila estava me contando, há um tempo atrás estávamos conversando, e ela foi falando a respeito do que vocês estavam vivenciando aqui. A gente precisa sempre lembrar da nossa grande necessidade, que é a necessidade do Espírito Santo, mas também é interessante notar que durante muito tempo, ou ao longo da história da igreja, muitas pessoas ficam esperando um grande avivamento, um grande reavivamento dentro da igreja, e todas as igrejas, então, pegando fogo, né? Esse fogo do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós somos orientados de maneira muito clara de que esse dia não vai chegar, não desse jeito que muitos acabam esperando. O reavivamento, o agir do Espírito Santo, ele começa de forma individual. Começa comigo, começa com você. Daqui a pouco, essas brasinhas vão sendo ajuntadas ali por um canto, daqui a pouco tem outros ali, e aqueles que então estão esperando um grande reavivamento de um dia para o outro,
né, tomando posse de todos os membros da igreja. Quem está esperando isso vai acabar perdendo a grande oportunidade de buscar a presença do Espírito Santo de forma individual e, infelizmente, a bênção vai passar. Então, a você que está buscando de forma individual, com a sua família, saiba que tudo começa, né, depois do agir do Espírito Santo, aí começa pelo meu desejo, pelo seu desejo, pela minha busca, pela sua busca. Então, hoje eu quero trazer uma colchinha de retalhos a respeito dessa temática, da busca desse presente que nós encontramos, né, na Bíblia, que é justamente o dom, o derramamento do Espírito Santo. Eu não preciso nem falar muito a respeito do que esse mundo está vivenciando. Nós estamos em um mundo que está chegando ao ápice do preparo para a volta de Jesus. Nós estamos chegando ao momento mais tenso e escuro da história desse mundo. Não só pelas questões, novamente, acontecendo no Haiti, no Afeganistão, no nosso bairro. Eu não estou falando só por conta disso. Mas aqueles que têm buscado o Senhor estão sendo preparados e vai chegar um momento em que esse mundo definitivamente já não vai ser mais a nossa morada. Hoje já não é, mas ainda encontramos oportunidades, ainda encontramos um campo vasto para trabalhar, mas esse mundo está tomando a sua decisão, né? E Satanás, o nosso arqui-inimigo, vale lembrar o que está escrito no livro... Opa, tem alguém falando que estamos sem som. Você consegue me ouvir, irmã Celines? Eu acredito que o problema seja no dispositivo dela, pastor. Ah, tá, ok. Então, eu vou sempre estar olhando para a senhora aqui. Se tiver alguma dificuldade, a senhora pode, logicamente, interromper. Então, depois alguém escreve aí para a querida irmã, para que ela possa verificar lá no aparelho dela. Sim, com certeza. Ok. Então, como eu estava dizendo, nós conhecemos bem Apocalipse, capítulo 12, capítulo 12, versículo 12, onde somos orientados por Jesus, onde somos advertidos de que haveria alegria no céu, Satanás havia sido expulso de lá, e tristeza e angústia na terra, porque Satanás seria jogado, ele desceu ao nosso planeta, né, foi tirado do céu, e ele veio com grande ira, com grande cólera. E essa ira e cólera de Satanás, ela vai tomando, né, ao longo da história do mundo e da vida cristã, formas diferentes. Houve a época em que ele perseguiu a igreja de maneira muito ferrenha, e nesses últimos tempos ele tem misturado as duas coisas, essa perseguição e, ao mesmo tempo, ele tem se utilizado de uma estratégia muito cruel, que é nos afastar daquilo que realmente vai contribuir para a nossa salvação, para a transformação da nossa vida. E aí eu estou falando sobre o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Nós temos inúmeras passagens bíblicas, inúmeras. O que não faltam são passagens bíblicas falando a respeito do desejo de Deus. Em João capítulo 14, versículos 16 a 18, Jesus diz: "E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Já em João 16, versículo 7, nós lemos: "Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei." Em Atos 1, versículo 8, um dos textos também mais conhecidos: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra." Queridos, Satanás, ele sabe muito bem do que acontecerá na vida do povo de Deus, na minha vida, na sua vida, quando recebermos o Espírito Santo. O pastor Helmut, que tem sido
usado tanto por Deus, e muitos aqui, se não todos, já tiveram o privilégio de ler os livros escritos por ele a respeito do Espírito Santo, fazendo aí uma referência ao Espírito de profecia. Ele nos lembra que o Espírito Santo é a maior dádiva de Deus. É o dom que vai trazer os outros dons consigo. Então, meu irmão e minha irmã, fico muito feliz por saber que tem um grupo maravilhoso de pessoas aqui se reunindo a cada manhã para buscar esse dom maior. Devemos continuar pedindo a Deus pela felicidade da nossa família, pela prosperidade financeira, física, emocional, espiritual. Devemos continuar pedindo pela paz do mundo, devemos continuar orando pelos os que estão enlutados, devemos continuar fazendo essas coisas. Mas não percamos de vista, não percamos a clareza de algo que é essencial. Quando nós buscamos o Espírito Santo, que é a maior dádiva de Deus, todas as outras vão sendo acrescentadas à nossa vida. Aquilo que for necessário para a construção da nossa identidade, da nossa jornada, vem junto com o derramamento do Espírito Santo. Agora, lá em Ezequiel 37, versículo 1, um texto que deve ser estudado com muito carinho por nós, os cristãos, ainda mais dos tempos que nós estamos vivendo, né? De que Deus, ao olhar para o nosso planeta, ele vê normalmente dessa forma. E quando ele olha, então, para nós que estamos vivenciando esse tempo que antecede a volta de Cristo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, o profeta diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e esses ossos estavam secos. Queridos irmãos, o cenário que representa muito bem a nossa geração é esse: um vale cheio de ossos e ossos secos. Agora, qual é a promessa? Qual é a solução? Qual é a provisão de Deus para que esse cenário seja transformado? Aí nós encontramos Efésios capítulo 5, os versículos versículos 14 até o 20. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E a grande ordem que nós encontramos através do apóstolo Paulo, lá no versículo 18, deixem-se encher pelo Espírito. Queridos irmãos, se tem uma coisa, se tem uma promessa que nos é feita de maneira muito clara na Bíblia, e não é uma questão se eu quero ou não quero, se eu aceito ou não aceito, se eu tenho uma visão clara ou não. Deus, de acordo com Joel capítulo 2, ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ele vai derramar. A grande questão é: estarei eu, o vaso do Senhor, com a boca virada para cima e com o vaso limpo? Então, eu e você somos vasos nas mãos do Senhor. Ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Isso ele vai fazer. Agora a pergunta é: estarei eu com a boca do meu vaso virada para cima para receber o Espírito Santo? E, tão importante quanto isso, esse vaso que sou eu, estarei limpo ao receber o Espírito Santo? É por isso que a ordem do apóstolo Paulo é: deixem-se encher pelo Espírito. Então não é uma questão se vamos ter acesso ou não o Espírito Santo. Ele vai ser derramado. Joel 2:28. A pergunta é: como eu estarei por ocasião do derramamento do Espírito Santo? Agora, sabe, uma das coisas que uma das mais importantes nesse processo é: o que significa ser batizado no e pelo Espírito Santo?
E em 2014, o autor da lição da Escola Sabatina, ele trouxe uma resposta que, para mim, é uma das mais importantes sobre o ato de ser batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo significa estar completamente sob a influência dele. Eu vou repetir. O batismo do Espírito Santo significa estar completamente sob a influência dele. Estar completamente preenchido por ele. Não é uma experiência ocasional, mas algo que deve se repetir continuamente. Como Paulo disse em Efésios 5,18, através do uso do tempo verbal em grego, traduzido como deixem-se encher. Meu irmão, minha irmã, 5h24 da manhã. A pergunta é, estamos vivendo sob o controle, sobre a influência do Espírito Santo? Estamos nos permitindo ser preenchidos por ele? Isso significa ser batizado no e pelo Espírito Santo. Depois, alguns sinais, algumas maravilhas vão se apresentar como consequência do que é ser batizado no Espírito Santo. Então, não esqueça desse item, que ele é extremamente importante. Agora, queridos, a busca pelo Espírito Santo, ela é tão importante para a nossa jornada, ela é tão importante porque não existe outra forma de sermos participantes da natureza divina que não seja através do batismo diário pelo Espírito Santo. E nós não podemos mudar essa ordem. Aqui eu quero aproveitar para tocar num assunto que é muito delicado. E o assunto é justamente sobre o fanatismo. Meu irmão e minha irmã, se tem algo que marca a nossa jornada com Deus, é o equilíbrio em tudo que é feito. O equilíbrio é algo extremamente importante e um grande indicativo que estamos na jornada correta. E aqui eu quero destacar 2 textos extraídos da meditação chamada E Recebereis Poder. E o primeiro parte do texto diz assim: o batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. Olha, quando o batismo do Espírito Santo, a semelhança do que aconteceu no Pentecoste, ocorrer, nós teremos um reavivamento da verdadeira religião e também teremos a operação de muitas obras maravilhosas. Isso é fato. E é por isso que Satanás ele tenta trazer confusão. Todas as coisas que Deus promete, Satanás ele não pode impedir, mas ele pode criar movimentos parecidos para poder confundir os escolhidos de Deus. E ela continua dizendo: seres celestes entrarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Agora, perceba um detalhe. Operasse, porém, o Senhor sobre homens como fez no dia de Pentecoste e posteriormente, muitos que hoje professam crer na verdade conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haviam de clamar: acautelai-vos do fanatismo. Diriam dos que estivessem cheios do Espírito, estão cheios de mosto. Irmãos, só um detalhe antes de eu continuar com a outra leitura. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos ser envolvidos, nós precisamos estar tão cheios do Espírito Santo, ao ponto de que, quando ele se manifestar, nós temos a certeza de que é ele. Por quê? Porque muitos daqueles que estão vivenciando agora um período que antecede a volta de Jesus, por não conhecerem o Espírito Santo e a forma dele agir, quando verem isso acontecendo na vida de outros, vão dizer que é fanatismo. Então, daí a importância
de nós estarmos tão envolvidos com e pelo Espírito Santo, ao ponto de nós identificarmos que estamos no movimento correto e de não identificarmos a outros como sendo fanáticos ou cheios de bebida. Agora, um alerta é feito também. Eu vou continuar mais um pedacinho da leitura. Há constante perigo de permitir entrar em nosso meio alguma coisa que consideremos como operação do Espírito Santo, mas que na realidade é fruto de um espírito de fanatismo. E aqui eu vou encerrar esse bloco sobre essa questão. Irmãos, há uma tendência natural nossa de nos apaixonarmos por aquilo que não é bom. Eu tenho uma frase que eu tenho carregado comigo nos últimos tempos que diz o seguinte: todo excesso revela uma fraqueza, todo excesso revela uma falta de algo. Nós estamos buscando em excesso, e nunca vai ser, na verdade, em excesso, mas nós estamos buscando uma grande quantidade de influência do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Com isso, nós estamos revelando algo, a nossa deficiência atual. Então, quanto mais eu busco o Espírito Santo, é uma demonstração de quão vazio eu sou, de quanto que eu preciso dele. O problema é que, com o passar do tempo, corremos o risco de nos preocuparmos tanto com aquilo que se aparenta, mais do que aquilo que acontece no coração. Então, tenhamos o equilíbrio. Nada de vivermos um fanatismo e nada de vivermos uma vida que acha que pode buscar o Espírito Santo de qualquer jeito. Equilíbrio. Isso é maravilhoso. E como é que eu sei se estou sendo batizado pelo Espírito Santo? Aí eu volto para a definição que eu havia dito agora há pouco, né? Ser batizado pelo Espírito Santo é entregar a Ele o controle da nossa vida, é ser preenchido constantemente por Ele, é estar completamente sob a influência do Espírito Santo. Isso significa, esse é o sinal, essa é a demonstração de que estamos no caminho correto. Continuando ainda mais um pouquinho, o que nós encontramos? Olha, eu gostei aqui da definição que a Lígia trouxe. Deixa eu ler aqui. Olha, muito bonito, Lígia. O Espírito Santo não é um troféu, mas o resultado de uma busca sincera e consagração. Então veremos o fruto. Lindo, Lígia. Obrigado aí pela tua contribuição. E outros que assim o desejarem podem, viu, gente? Pode escrever aí, a gente vai acompanhando juntos aqui. Então, a consequência natural de buscarmos o Espírito Santo é que a nossa vida vai sendo transformada, certo? Mas não esqueçamos da figura do equilíbrio. E Deus, nos últimos tempos, eu estou na igreja há 29 anos, é muito pouco tempo, sei que o Espírito Santo sempre atuou na história humana. Jesus, quando pronunciou aquelas palavras de João, ele só estava oficializando, mas o Espírito Santo sempre esteve, né, no planeta Terra, desde que Gênesis disse que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas nesses últimos tempos, Deus tem se utilizado, né, justamente de livros, a tecnologia tem sido, gente, um presente da parte de Deus para nós. Imagina, estamos no meio de uma pandemia, como eu disse, agora são 5:30 da manhã, e estamos reunidos aqui com o mesmo propósito. Então, o Espírito Santo tem se utilizado de todas as formas, né, para que tenhamos essa presença maravilhosa do Espírito Santo, e muitas outras coisas estão acontecendo. Então, agora a pergunta, né, que eu brinco aqui, que vale mais do que 1 milhão ou 1 bilhão que fosse de reais, né? Como é que nós nos encontramos? Como é que está a nossa vida? E como é que os sinais dessa busca estão se revelando no nosso dia a dia, né? O que devemos fazer, uma vez que é o Espírito Santo que nos enche? O que nós devemos fazer? Irmãos,
é criar as condições para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Então, entenda, a vontade e a promessa de Deus é: vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo. Ó, a vontade e a promessa de Deus é essa. Agora, o que eu devo fazer? Não atrapalhar o projeto de Deus para a minha vida. De novo, aquela ilustração de um vaso que está ali para recolher a água. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha cidade de origem é Planaltina DF. E houve uma época que que sempre numa época do ano, a gente ficava praticamente sem água. Por quê? Quando chovia, sujava enfim, o centro lá de distribuição de água, e aí então a companhia de água tinha que fechar o fornecimento. O que a gente fazia então? Meu pai, minha mãe, né, meus pais compraram vários tambores, várias caixas que a gente mantinha limpa, e a gente também limpava, né, a calha ali do telhado da nossa casa. E aí então já era fato, quando começava a chover, então a gente subia ali no telhado, limpava essas vasilhas e recolhíamos a chuva para depois usarmos nas coisas do dia a dia, porque íamos ficar sem a água de fornecimento do cano, né, da empresa. É mais ou menos isso que nós devemos fazer. O Espírito Santo é a vontade divina, é a promessa dele de que ele vai derramar o Espírito Santo sobre o planeta Terra. O que devemos fazer? Manter a calha da nossa vida limpa, manter a nossa vida de tal forma preparada para receber a chuva maravilhosa do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas então tenho que correr para limpar? Não, permita, até porque isso também é obra do Espírito Santo, que ele limpe a sua vida de tal forma que quando as águas forem então sendo recolhidas, será uma água pura, cristalina e que vai cumprir o seu propósito. Então, essa deve ser a nossa preocupação. Senhor, como é que eu faço para não atrapalhar, né, a sua obra na minha vida? E aí alguns passos são importantes. Primeiro, crer em Jesus Cristo, irmãos, e na palavra dele, Velho e Novo Testamento. Não há nenhum reavivamento, não há nenhuma ação maior do Espírito Santo que não comece por um relacionamento com Jesus e com a sua palavra. Com isso, a leitura diária e criteriosa da Bíblia precisa acontecer. O verdadeiro reavivamento, ele está alicerçado no assim diz o Senhor. Outra coisa que nós podemos fazer é desenvolver uma vida de oração, que seja diária e real. Outra questão que é importante, no poder de Deus, a gente precisa tirar os obstáculos. Quais são os obstáculos? Pecados acariciados, desavença com irmãos e familiares, práticas que estejam em desacordo com os ensinos bíblicos, eles devem ser abandonados para que não tenhamos obstáculos, não criemos obstáculos entre a promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, e a nossa necessidade de receber. E claro, irmãos, desejar ardentemente a companhia e a guia do Espírito Santo, o que envolve jejum e oração. E isso que vocês estão fazendo aqui, essa busca, né, maravilhosa pelo Espírito Santo. Bom, o que mais que nós temos aqui, né? O que nós devemos fazer, então, nesse processo de buscar? E aí eu estava dizendo, existem inúmeros livros, nós temos sido abençoados com passos para o reavivamento pessoal, permanecer em Jesus, se meu povo orar, seu amigo o Espírito Santo, a revolução do Espírito, o batismo do Espírito Santo, o retorno da glória e, claro, a própria Bíblia como livro base aí para a nossa jornada. Meu irmão, minha irmã,
Uma das maiores alegrias ao buscarmos o Espírito Santo, sabe qual é? Uma das nossas maiores alegrias não é nem tanto por esses resultados. Nossa, que maravilha, nós vamos operar sinais e maravilhas. Deixa eu contar uma ocasião que foi muito importante para mim, né? E, inclusive, aqui só antes de eu contar isso, qual é um dos grandes detalhes, pelo menos da minha jornada? Eu sempre busco me esforçar, eu sempre estou me esforçando para fazer o seguinte: Senhor, quando é que é a atuação do teu Espírito e quando é apenas uma impressão do meu coração? Eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo falar comigo e com você é algo que ele quer, é algo, né, que ele deseja, é algo que ele prometeu. Ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre nós. Agora, por que normalmente nós não temos dificuldade de receber o Espírito Santo? O princípio mais ou menos assim. Então, se eu chego aqui para a irmã Keila e falo assim: Keila, você pode me emprestar uma coisa? Ô, Wesley, claro, pô, você é meu amigo, estamos na mesma comunidade da fé, o senhor é pastor aqui próximo onde eu moro, o que o senhor precisa? Aí eu digo: puxa, eu estou precisando aqui, vou chutar alguma coisa, eu estou precisando de R$100, Keila. Eu estou precisando de R$100, eu vou fazer alguma coisa aqui, estou precisando em tudo. E a Keila, então, pega e fala assim: ô, Wesley, eu até tenho R$100, mas eu não posso te emprestar. Eu achei que era outra coisa, então, desculpa, não vou poder te emprestar. Então, ela usa o livre-arbítrio e, apesar de ter sinalizado que ia me emprestar, no final, quando eu disse o que era, ela disse: não vou te emprestar, eu achava que era uma outra coisa. Então, se surgir uma outra necessidade minha de um valor maior, então digamos que agora eu estou precisando de R$500. Bom, eu não vou procurar a Keila mais. Por quê? Porque quando eu pedi 100, ela se demonstrou dizendo: olha, eu não vou te emprestar. Agora imagina se eu pedir 500. Se 100 ela não me emprestou, que dirá então 500? Na nossa comunhão com o Espírito Santo é assim. Se ele nos pede algo e a gente recusa, a gente recua, ele não vai nos pedir algo maior. Primeiro precisamos resolver aquilo. Então, se ele diz assim: filho, me busque todos os dias, e eu não faço isso, como é que eu vou esperar que o Espírito Santo me dê ordens maiores? Me lembro de uma ocasião, e essa ocasião foi muito significativa para mim. Estava saindo de um compromisso para um outro compromisso às 4 horas da tarde. Era um domingo, estava muito quente, e ao passar por baixo de um viaduto, ali estava um carro sem um dos pneus, 4 pessoas, eram praticamente 4 mulheres do lado de fora, e possivelmente alguém que estava dirigindo o carro teve que ir atrás de um borracheiro. Era 4 horas da tarde. Aquelas 4 mulheres com uma criança de colo estavam debaixo ali de um sol escaldante, esperando o socorro para aquele carro que estava com o pneu furado. Irmãos, que sensação maravilhosa ouvir o Espírito Santo dizer assim: Wesley, encoste o carro. E eu tinha dentro do carro alguns bombons que eu estava levando, inclusive, para um local. E a ordem foi muito clara: Wesley, pegue esses bombons e entregue para essas pessoas. Mas, queridos irmãos, eu estava apressado para um outro compromisso. E era até um compromisso bom, cristão. Eu precisava ir pregar num outro local. Mas o Espírito Santo disse: Wesley, pare o carro e entregue o bombom para elas. Bom, eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Fiz a curva e já estava indo para o meu outro compromisso, quando o Espírito Santo usou essa comigo e disse: poxa, eu te peço isso e nem isso você faz. Aí eu entendi o recado. Eu fiz um contorno, tive que passar por dentro de um outro bairro, e ali o Espírito Santo disse: bom, já que você agora está indo fazer o que eu te pedi, pare naquela padaria e compre algumas coisas para essas pessoas. Então, antes era só um bombom. Eu acabei
não parando, queria a minha agenda, não a agenda do Espírito Santo. Passei, então, naquela padaria, encostei o carro, e aí é gostoso quando você escuta o Espírito Santo, porque agora você já faz até a mais. Antes era só um bombom, parei para comprar uma garrafa com água grande para aquelas mulheres e para aquela criança, e aí no final acabei comprando um suco e ainda uns pães de queijo. Fiz novamente o contorno, parei debaixo daquele viaduto, entreguei para elas os bombons, a água, o suco, o pão de queijo e uns materiais bíblicos que eu tinha dentro do carro. Eu estava tão feliz e impressionado pela maneira como o Espírito Santo havia conversado comigo, que eu não consegui nem dar uma mensagem para elas. Apenas disse, eu tinha que trazer isso para vocês. Entrei no carro e um choro gostoso tomou conta de mim. Eu fui para o meu compromisso, mas agora com a alegria de ter cumprido, feito o que o Espírito Santo havia me pedido naquele momento. Queridos, se eu não fosse capaz de ouvir a voz dele, de atender o que ele estava pedindo, algo tão pequeno, e se ele me pedisse coisas maiores? É importante termos em mente que na nossa relação com o Espírito Santo é um pouquinho a cada dia, ou como diz o livro de Provérbios, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. O meu desejo, queridos irmãos, queridas irmãs, é que possamos ser cheios do Espírito Santo. E eu quero finalizar com o último conceito. Sabe qual é a maior alegria em recebermos o Espírito Santo? Não é o fato de sermos usados em grandes coisas por Deus. Isso aí é bacana, muito bom. Mas não é isso que deve motivar a nossa jornada. O que deve movimentar a nossa jornada com Deus é o fato de saber que o Espírito Santo em nossas vidas é a maior demonstração, é a maior provisão, é a grande oportunidade que temos de ter a companhia de Jesus. Deixa eu te explicar. Quando Jesus disse para os discípulos que ia embora, que ele iria se ausentar da vida deles, aquilo trouxe muita tristeza para os discípulos. Eles passaram 3 anos e meio tendo a presença de Jesus todos os dias. Eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus. A agenda deles era a agenda de Jesus. E agora vem Jesus e fala, estou indo embora. A tristeza no coração deles foi sentida. E aí Jesus diz, não, mas calma, vocês não vão ficar sem a minha presença. O meu Espírito, o Espírito Santo, que é Deus, também é Deus, ele vai ficar aqui oficialmente no meu lugar. Então, quando nós amamos a Jesus, automaticamente devemos desejar a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, a pessoa da divindade, a pessoa da Trindade, que nos concede o privilégio de recebermos, então, também a presença de Jesus. Devemos ansiar pela presença do Espírito Santo, repito, não pelos sinais e maravilhas que se seguirão, não pelo empoderamento celestial, mas pela alegria de ter a companhia de Jesus. Eu estive em viagem algumas semanas atrás, alguns dias atrás, e passei pelo menos uns 10 dias fora de casa. Na minha esposa, que se chama Joelma, para não sentir, ou para tentar diminuir um pouco, né, da minha ausência, né, diminuir um pouco da saudade. O que ela fez? Pegou o meu perfume, que é o que eu mais utilizo, borrifou no ursinho que ela tem dentro, né, ali do quarto, e então ela cheirava aquele ursinho com o meu cheiro, para poder então sentir a minha presença. Bonito, né? Fiquei todo feliz quando ela me contou isso. Aquele perfume representava a minha presença. O Espírito Santo, que é Deus, de sempre, é bom destacar,
Ele é o perfume de Jesus nesse mundo de pecado. E quando nós temos o privilégio de respirá-lo todos os dias, é como se já estivéssemos sentindo o cheirinho de Jesus, é como se estivéssemos já sentindo o cheirinho da nova terra, porque o Espírito Santo é ele o agente divino, destacado no plano da salvação, para nos abençoar nesse momento tão delicado da história do mundo. Gente, o que faremos desse dom maravilhoso que Deus quer nos conceder e vai derramar sobre o planeta Terra? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua busca diária. Continuemos firmes nesse lindo movimento que começa aqui e que precisa continuar na sua casa, no seu bairro, onde quer que você esteja. O Espírito Santo nos será concedido, não para sermos pessoas melhores, bambambãs para a sociedade, mas para sermos instrumentos nas mãos de Deus e abençoar as pessoas que tanto precisam. Vamos orar? Querido bom Pai, obrigado pelo privilégio de juntos aqui estudarmos a Tua Palavra, de buscarmos a Tua presença. Que Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós. Que vivamos, ó Deus, o nosso dia a dia em consonância, em comunhão com os Teus planos, em comunhão contigo. E que como resultado, que a nossa vida seja transformada, que possamos transformar outras vidas e assim prepararmos esse mundo para a volta de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um desses queridos irmãos e irmãs, do mais moço ao mais experiente, que juntos possamos queimar através da atuação do Espírito Santo e que o calor, que a luz que irradia dessa comunhão contigo seja algo sentido por todos ao redor. Que o teu agir no nosso meio e em nós seja tão poderoso, mas tão poderoso, Senhor, que não queiramos mais viver a velha vida. Unja-nos, encha-nos com teu Espírito e abençoa, Senhor, os líderes, as líderes desse movimento aqui, juntamente com outros tantos movimentos, estão preparando pessoas para o encontro com o Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O coração fica cheio de amor, de sentimentos vindos dos céus. Obrigada, pastor, por essa mensagem maravilhosa que veio da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. É tão lindo sentir o cuidado, o amor, o carinho que Jesus tem por nós, toda vez que Ele fala conosco através de alguém. É um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus atual, né, que opera nas nossas vidas em todo momento, em todo instante, né? E que Deus continue a abençoá-lo, a guiá-lo a muitos outros lugares onde Ele lhe chamar. O seu testemunho foi lindo. É isso mesmo, é o resultado. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, nós obedecemos, né? Nós praticamos o bem, o amor. E o resultado disso é aquilo que o Senhor falou, né? É sentir bem, é sentir que Deus está conosco, não é? Neste momento, nós teremos mais 2 orações para acompanhar, fazendo um total de 3, e a seguir o louvor, né, também que será colocado, a sua escolha, e teremos os momentos das considerações, onde todos poderemos falar mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa, tá bem? Então, eu gostaria de chamar 2 candidatas ou candidatos, né? Também temos homens aqui na sala, para falar com Deus neste momento, para elevar nossos
clamores de forma coletiva, né, ao trono do Senhor. E lembrando também que hoje, pastor, estaremos orando pelo Senhor e pela sua família, também durante todo o dia, tá? Então, a Rutinha já levantou a mão, precisamos de mais uma pessoa. Dalvani, muito obrigada. Então, oremos em espírito de reverência. Abre o microfone, Rutinha. Bom dia. Eu posso ser a segunda, que aí eu já finalizo com a música. Ok. Dalvani, por favor. Oremos. Ore. Maravilhoso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos, né, todos nós, com o só propósito da busca do Espírito Santo para a nossa vida. Obrigada por essa linda mensagem do pastor Wesley. Falou profundamente no meu coração, com certeza falou aos nossos corações, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por querer nos amar de uma forma tão especial, mesmo sendo quem nós somos, pecadores e falhos. Mas nós te damos graças nesse momento, porque o Senhor fala de uma forma amorosa, carinhosa, para que nós podemos entender que o Senhor sempre está conosco, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós, mesmo sendo falhos e pecadores como somos. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial. Louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor. Nos ajude a ter a mente clara, a ter o vaso limpo, assim como o pastor falou, para podermos receber a água, o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Somente o Senhor é que pode nos ajudar a limpar esse vaso sujo que às vezes nós somos, Pai. Mas, por favor, nos ajude a cada dia a viver conforme o Senhor quer que nós vivamos, tirando de nós todos os pecados, nos ajudando a deixar do pecado, a deixar das coisas que nos prejudicam. Que o Senhor possa nos ajudar, nos confortar, nos orientar, para que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Permaneça conosco. Abra nossos olhos, os nossos ouvidos a cada dia, para podermos ouvir a Tua voz. Seja com cada lar aqui representado, Senhor. Transforme as nossas vidas, nos ajude, Pai, porque nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Sabemos que o Senhor está voltando, podemos ouvir os passos do Senhor vindo nos buscar. Então, nós precisamos a cada dia nos preparar para esse grande dia, que o Senhor virá nas nuvens do céu para nos levar contigo para o céu. E lá nós viveremos com o Senhor para toda a eternidade. Mas para isso, Pai, nós precisamos preparar a nossa vida. Porque muitas das vezes, da forma que nós estamos, Senhor, nós não vamos conseguir. Mas pela Tua graça derramada sobre nós a cada manhã, a cada dia, e nós ouvindo as mensagens que temos ouvido, assim podemos preparar a nossa vida, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Continua abençoando a vida do pastor, da sua família. Seja conosco aqui, com cada lar representado. Nos ajude e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Nosso querido Pai divino, te agradecemos, Pai, tua bondade, tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Te agradecemos também, Senhor, por tua paciência que se demonstra ao longo da história para com o ser humano. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor ainda nos dá tempo de nos prepararmos, Senhor, para a tua breve vinda. Nós também queremos te agradecer, Senhor, pelo precioso dom que o Senhor nos quer conceder, que é o teu Santo Espírito.
Ó Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados, o perdão pela nossa pequena fé, mas Te suplicamos que o Senhor possa nos encher, Senhor, com Teu Santo Espírito, que o Senhor possa purificar os nossos corações de todo mal, de todo pecado, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos crer, Senhor, no Teu grandioso amor e no Teu poder para nos transformar. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor renova a cada dia sobre nós, pelo Teu servo que trouxe essa manhã, essa mensagem, que nos revela, Senhor, a nossa maior necessidade, que é Teu Santo Espírito na nossa vida. Eu Te suplico, ó Pai, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, para a nossa maior necessidade, que é buscar ao Senhor, buscar o Teu Santo Espírito, a Tua presença nos nossos corações, pois unicamente Teu Santo Espírito poderá nos transformar e nos preparar, Senhor, para a Tua breve vinda. Ó Senhor, estamos percebendo muitas coisas que estão acontecendo e nos mostra cada vez mais como o Senhor está perto de retornar a essa terra e botar um ponto final na história do pecado. Nós Te suplicamos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos cada dia mais e nos desperte para que nós possamos estar atentos a não cair nas ciladas do inimigo, mas que nós possamos receber o Teu Santo Espírito e podermos, Senhor, também, através de nós, Teu Santo Espírito possa alcançar muitas almas para o Teu reino e nós possamos, assim, também estar cooperando, Senhor, com a Tua breve vinda, que nós possamos estar apressando, Senhor, a Tua vinda, para que realmente toda a história de pecado, de dor e sofrimento possa findar o mais breve possível. Mas nós precisamos estar prontos, Senhor, e nós Te suplicamos, concede-nos, ó Pai, Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, das nossas famílias, dos nossos familiares, e muitos de nós, Senhor, que estamos, na verdade, todos nós, Senhor, estamos dormindo, mas nós queremos, Senhor, despertar, e nós queremos estar cheios do Teu Santo Espírito, e nós Te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós, e aumenta a nossa fé. Que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui, buscando a Tua presença. Eu Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, Tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha oração. Ó Senhor, a Ti clamei, pois Tu és o meu refúgio.
e o meu tesouro entre os viventes. Bem atende o meu clamor, estou abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha oração. Tira-nos desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. E cantarei que me fizeste bem. Amém. Amém, Rutinha. Muito obrigada. Depois dessa oração cantada, vamos continuar louvando o Senhor. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal. Descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer.
nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Amém. Que lindo louvor. Vamos então agora para os momentos das considerações. Quem gostaria de fazer as considerações pode levantar a mão, por favor. Não sejam tardios, vamos. Ou estão com sono, ou estão com fome, ou estão com vergonha, né, pastor? Bom dia. Bom dia, Ede Pedroso. Bom dia, seja bem-vinda. Não consegui levantar a mão, aí abri aqui o microfone. Bom, primeiramente, desejo um bom dia a todos, né? Que Deus abençoe esse dia, realmente para cada um de nós. E gostaria de agradecer de coração, pastor Wesley, pela mensagem, por ter aceito o convite. Essa mensagem tocou no meu coração, foi muito forte e abriu mais os olhos, né? Porque às vezes a gente espera uma coisa e não é da forma que nós imaginamos. No caso, quando o Senhor falou que o reavivamento, né? Que o Espírito Santo, ele não vai vir assim, a gente não vai ver acontecer em toda a igreja, né? Essa transformação e de certa forma nos deixa triste porque era tudo que eu queria, assim, que eu imaginava, né? Eu pensava, nossa, o pessoal também deve estar buscando, quando voltar aos cultos presenciais, nós vamos ver, né? Muitas pessoas diferentes, agindo de forma diferente, vamos sentir a presença do Espírito Santo, e infelizmente não é assim. Aí, quando o Senhor falou, foi bem vivo, né? Porque recentemente, agora, né, as igrejas estão voltando já, tudo, né, presencial, e eu participo do culto, né, do coral, né, do coral jovem de Taguatinga, e na sexta, quando eu fui no ensaio, eu observei que tá tudo do mesmo jeito, né, assim, os mesmos papos, o mesmo comportamento, você não vê, eu não vi aquele reavivamento, eu não vi algo que eu estou esperando, né, que eu estou buscando receber e estou lutando para que Deus me transforme, né, grandemente mesmo, para que eu seja luz, que eu receba de fato o Espírito Santo do Senhor. No sábado, no culto também, as pessoas que eu tenho mais convívio, né, eu não posso falar do geral, mas as pessoas que eu tenho mais convívio, eu não vi também, né, esse reavivamento, essa busca, as conversas. É como se Jesus ainda fosse demorar, é como se tivesse tudo tranquilo, tudo normal, né? Vamos continuar vivendo aqui do jeito que tá bom. Foi essa a impressão que eu tive, e isso me entristeceu muito, porque eu queria ver as pessoas com outra conversa, né? Jesus está voltando, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, vamos buscar mais, vamos fazer as reformas necessárias, porque o Espírito de Deus, ele é claro, né? Que nós precisamos fazer algumas mudanças, né?
E infelizmente, não foi o que eu vi, não foi o que eu pensei, isso me deixou muito triste. E sabe como que eu me senti? Como peixe fora d'água, porque não é possível, mas eu não vi as pessoas falando a mesma coisa. E desde quando eu estou aqui fazendo parte do Pentecoste através de nós, eu sinto um desejo ardente no coração de cada vez buscar mais. Cada manhã que eu consigo estar aqui presente nos cultos, eu sinto que o Espírito Santo está ali me acordando, sabe? Keila, vamos, está na hora, né? E muitas vezes, se eu me acordo bem antes do horário, é 3, é 4, e aí eu não consigo dormir. Eu posso estar caindo de sono, eu sinto que Deus está me chamando, eu preciso levantar, eu preciso orar, mesmo que seja, nem que seja só uma oração, sabe? Eu tenho que orar, eu tenho que olhar, eu tenho que levantar, eu tenho que agir. Eu sei que Deus me chamando, eu não consigo mais ficar na cama da porta, dormir tranquilamente. Então, está acontecendo comigo essas coisas. E eu ando, às vezes, pensando, meu Deus, eu queria pegar assim, a noite toda, eu queria a noite inteira, sabe? Acordar de manhã, assim, bem descansada. Mas o Espírito do Senhor, ele me chamando. E eu sei que é Deus me tratando de fato. E é isso, gente. O derramamento do Espírito Santo, igual o pastor explicou, ele vai ser de forma individual, assim, do seu tempo, de acordo com a busca de cada um, com a dedicação de cada um. E quando o Senhor também falou, pastor Wesley, sobre o Espírito, né? Você ouviu a voz do Espírito falar, algumas vezes eu tenho escutado também, e quando a gente sente que realmente tem que ser feito, naquele momento, a gente vai lá e reage, faz, dá uma alegria muito grande, realmente vem assim, lágrimas nos olhos, a gente sente que é o mover do Espírito, nossa, a palavra que o Senhor trouxe hoje aqui para nós, mexeu comigo em vários sentidos, vários aspectos, né? E eu desejo muito, mesmo de todo o meu coração, que o Espírito Santo seja que preenche, né, nossas vidas, não só de todos nós, que nós já estamos vivendo nos últimos dias dessa história, e o que nós vemos aí fora. Eu não assisto a jornais, eu não gosto, né, das coisas muito tristes acontecendo, mas infelizmente eu peguei um dia, meu esposo não pede, né, e no momento eu olhei para a TV e dei atenção, e foi bem no momento que eu vi aquele fogo lá, subindo no avião, eu não lembro agora para falar do local, mas esse lugar aí para crise. E, gente, quando eu vi os corpos caindo do avião no chão, meu Deus, aquilo me doeu, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei e eu fiquei muito chocada com as pessoas fugindo daquele país e querendo ir para outro lugar que tem um pouco de paz para viver. Meu Deus, aquilo me deixou comigo, porque daqui a pouco vai ser em todos os lugares também, né, em relação aos cristãos, as pessoas que estão buscando mesmo, os filhos do Senhor, nós sabemos que o Cristo tem coisas boas. Não são coisas muito boas, mas a nossa esperança é de Jesus, o Espírito do Senhor, e Deus irá cuidar de nós. Então, devemos nos preparar, buscar cada vez mais e dar ouvido quando a voz do Senhor fala para os corações. Kelinha, o seu som tá ruim de compreender um pouco a sua fala, tá bem? Desculpa. Então, eu não vou tomar mais o tempo. Então, não deu para ouvir o que eu falei, Lígia? Deu assim, mas, né, com algumas falhas, mas deu para compreender o contexto todo, né? A gente compreendeu a sua mensagem, a sua explanação, assim, do que você está sentindo nesse momento, né, em relação ao agir do Espírito Santo na sua vida, né? E que Deus seja louvado pela sua vida, que continue a abençoar, né, que você continue nessa busca, porque é essencial. Nós vivemos num momento muito atípico, muito solene, né, do planeta e que tem trazido muitos a refletir, né, sobre o nosso papel nesta situação, né, e podemos compreender, se buscarmos em espírito e em verdade, que
que o Espírito Santo está ansioso para ser derramado, né? Ele quer muito, é o desejo maior, né, de ser derramado na porção dobrada. E nós precisamos estar, como o pastor falou, né, com a boca do vaso virada para cima e o vaso limpo, né? Isso requer mudança de caráter, né? O resultado disso, na verdade, é a mudança do nosso caráter, onde nós poderemos refletir, né, a glória do Senhor nessa terra. É um resultado, né? E requer sim esforço, né? Renúncia do nosso próprio eu, requer. Não é um caminho fácil, mas Jesus também não disse que seria fácil, mas que ele estaria sempre conosco, né? E nós temos que nos agarrar nas promessas do Senhor para poder conseguir trilhar e termos misericórdia no coração com os nossos irmãos, porque por vezes nós olhamos o fora, mas o Senhor ele limpa de dentro para fora, né? E cada um tem seu tempo, cada um o Espírito age em todos de uma forma ou de outra, né? E louvado seja Deus por isso, porque ele deseja todos, todos ao lado dele, né? E para isso que ele veio, mesmo que se fosse por um, ele viria e faria tudo de novo, não é, pastor? Mas alguém gostaria de falar? O pastor também, quando quiser falar, pode, tá bem? Se manifestar. Alguém tinha aberto o microfone? Era a Ide? Você gostaria de falar ou fui sem querer? Ei, bom dia a todos. Bom dia. Hoje é meu Seja primeiro bem-vinda. dia. É porque eu não Amém. Seja bem-vinda. obrigada. É porque eu estava conversando com uma amiga minha ontem, a Consola, ela faz até parte aí do grupo. Aí ela falou, a gente conversando, então ela sempre faz pão integral para mim. Aí ontem eu conversando com ela, ela foi e me convidou, me falou sobre esse programa que acontece. Falou, não sabia, eu gosto muito. Então, assim, agradecer, né, ao Senhor por estar aqui participando, né? Eu estou precisando muito, não só eu, todos nós, né, estamos passando por um momento muito difícil na vida. Então, assim, é o batismo diário do Espírito Santo mesmo que nós precisamos estar buscando, né? E é isso, agradecer a Deus por estar aqui e pedir que ore, né, pela minha família, minha vida espiritual. Estou passando por um processo de ansiedade, depressivo, muito medo, muita angústia. Então, peço que ore por mim, tá bom? Obrigada. Certo, Aide, estaremos intercedendo por você, tá bem? Seja o que for, Deus está olhando e não está inerte na sua vida, tá bem? E Também. obrigada pela sua presença, seja sempre bem-vinda. Essa sala, ela é realmente um espaço, assim, especial que Deus nos proporcionou, né? Onde podemos estar aqui em busca, nós temos o mesmo objetivo, né? Mas ela é uma partezinha de todo um processo, né? E, e nós temos que ir em busca dessa plenitude, né? Que tem a ver com tudo que foi dito aqui hoje, né? Toda essa busca é essencial que nós, neste momento, estudemos a palavra, que nós busquemos o conhecimento, porque o conhecimento ele vai abrir o leque, né? E a partir disso nós compreendemos tudo o que tem se passado, o que Deus quer de nós, né? Cada um de nós temos uma missão certa, que é pregar o evangelho, mas de formas singulares, né? Cada um de um jeito, né? E é isso que estamos buscando, o agir do Espírito Santo, que Deus também possa derramar na sua vida aí esse poder. Amém. Tá bem? Amém. Mas alguém quer falar?
Bem-vinda, Dalvani. Deus abençoe. Amém. Eu quero mais agradecer, né? Agradecer a Deus pela maneira que Ele tem falado com a gente de uma forma tão mansa, tão suave, né? E às vezes a gente não recebe mais porque a gente não busca, né? A gente não ora. Porque a busca é através da oração, né? A gente ora muito pouco. É verdade. Para essa busca, né? E se buscarmos de todo o coração, o Senhor, né? Ele está pronto para derramar o Espírito Santo em nossa vida. E eu fico imaginando assim, quando fala aí, né? Para orar, todos nós deveríamos levantar nossas mãos, né? Porque é isso que Deus está esperando, né? É a oração profunda do nosso coração, para que Ele possa derramar sobre nós o Espírito Santo. E a gente é tardio em orar, em buscar. Oramos pouco demais. Verdade. Durante o dia, né, a gente ora pouco. A gente deveria estar orando mais, tirar momentos, né, para ajoelhar diante de Deus e por essa busca constante em nossa vida. Mas às vezes oramos só de manhã, oramos só à noite. Deveríamos tirar momentos, né, mais durante o dia para orar, para a busca do Espírito Santo em nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, busco só de manhã e o Espírito Santo já foi derramado. Sim, mas precisamos ter mais aquela vontade, né, em nossas vidas, de estar buscando o Espírito Santo, para que a gente possa receber. Às vezes a gente cai por esses motivos, né, que a gente ora pouco demais. Se orarmos mais poder a gente recebe. Mas eu agradeço a Deus, né, pela maneira suave que Ele fala, com paciência, com amor, para cada um de nós. Essa é a minha consideração. Amém. Amém. Muito obrigada, Dalvani. Não havendo considerações, mais alguém quer falar? Senão vamos partir para a finalização dessa aula, tá bem? Alguém? Oi, Lídia, sou eu novamente. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Então, irmãos, eu senti o desejo ardente de voltar aqui só para esclarecer uma coisa. Quando eu comentei que não vi nos irmãos abuso, né? Não foi apontando o dedo, nem fazendo julgamento. Eu espero Sim. que tenham compreendido. Me Com perdoe se eu certeza. me expressei errado. O que eu quis dizer é que eu gostaria de ter visto esse desejo ardente, né? Eu queria ter tido essa sensação. Foi nesse sentido que eu quis dizer, tá? Não foi julgando, nem Sim, apontando o com dedo. certeza, irmã. Nós compreendemos completamente, né? Eu acho que não ficou o contrário de forma alguma na gente, né? Que bom. Esse é o desejo também que eu acho que nós todos compartilhamos, e quando a gente sente, né, o Espírito Santo agir, a gente quer que isso aconteça em todos, né? E nós queremos estar juntos, nós queremos estar agindo juntos, e é normal, né? Mas às vezes realmente cada um está numa parte do processo, né? E nós temos que orar por todos, né? Para que um dia nós possamos estar ali unidos e no mesmo espírito, né? No mesmo nível do caminho, né? No mesmo degrau, digamos assim, não é? Irmã Lígia, aproveitar a fala da Keila, e Keila, tenho certeza que ninguém aqui interpretou errado, mas o que você traz é algo importante, que é o seguinte: aqueles que acham que o que vai nos mudar são os sinais, a pandemia e tudo, quem pensa assim vai ter uma triste surpresa, porque o único que pode mudar a nossa vida é Deus, a palavra, o Espírito Santo, né, essa comunhão diária com Jesus. Então, muitos, infelizmente, foi assim, né, veio a pandemia, houve aquele susto, aquela preocupação, mas já estão com a vida no ritmo normal, como se a pandemia não tivesse nem acontecido.
aí vem de novo um outro sinal, né, uma tragédia como essa do Afeganistão, do Haiti, aí dá aquele reavivamento, vai para a igreja, mas daqui a pouco vive uma vida normal. Então, os sinais não foram criados, ou eles não existem para fazer com que a nossa vida, a nossa fé seja transformada. Não. Nós precisamos manter essa comunhão diária com o Espírito Santo, e ele é que vai transformando a nossa vida. Os sinais são apenas indicativos. O problema é que hoje muitos vivem de sinais, e aí realmente corre um risco seríssimo, né, de perder a salvação, de perder o momento exato das coisas de Deus. Então, Keila, foi muito, muito propícia aí a sua fala, que é o que a gente vê hoje. Então, as igrejas, as pessoas voltando ao status normal, né, que não era bom, né, de antes da pandemia. É isso mesmo. E mais alguém gostaria de falar? Senhor Mário, levantou a mão, bem-vindo. Mário e Jane. Bom dia! Bom dia! Para todo mundo! Oh, lindeza! Bom dia! Bom dia, irmã. Ele fica aqui só dizendo, papai, eu também quero falar. Quando a irmã fala, quem quiser levantar a mão, aí ele pensa que está vendo, né? Ele pega e levanta a mão. Mas assim, irmãos, bom dia a todos. Que a graça do Senhor está no meio de todos nós e que a gente possa continuar perseverando nesse caminho e nesse grupo, nessa sala, tem sido de grande bênção. Quando o pastor falou sobre nós limparmos o vaso, né? Para poder a gente estar limpos para receber o Espírito Santo. E, irmãos, desde sexta-feira que Deus, o Espírito Santo, tem falado com minha esposa, tem falado comigo de uma maneira que, assim, maravilhosa, né? A gente está buscando o Espírito Santo, mas tem momento que acontece coisas que a gente fica com medo, fica surpreso, né? Chega de uma vez e a gente fica ali meio que nervoso. Minha esposa já não pregava há um bom tempo, devido às dificuldades, né? A situação que a gente também passou, um momento depressivo também que ela viveu. Mas sempre ela conversando comigo que o Espírito Santo estava falando com ela de várias formas, né? E esses últimos dias agora, de sexta-feira para cá, o Senhor tem nos chamado a atenção para algo que é essencial para que o nosso vaso esteja limpo. Que muitas vezes a gente não entende, alguns já conhecem, né? Outros ainda têm um pouco de ignorância com relação a esse ponto, que eu vou chegar direto, para deixar de arrodeios. Nós somos o templo do Espírito Santo. Além de nós sermos o vaso, nós somos o templo do Espírito Santo. E, infelizmente, a maioria de nós estamos todos doentes. Não é que esteja sujo o vaso, mas estamos doentes. Estamos sujando o templo através da desobediência às leis de Deus, né? E as leis de saúde, irmã. O Senhor tem nos dito que é urgente, nesse momento, a necessidade de nós estudarmos mais e buscarmos pôr em prática na nossa vida os princípios de saúde. Né? Sexta-feira, o Senhor levou a minha esposa a ler o livro Ciência do Bom Viver, o capítulo 8. E
em nome de Jesus, se for possível, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou tentar passar alguma das coisas que o Senhor nos falou, né? Mas essa é a necessidade hoje. Se nós queremos que o Espírito Santo venha, que nós sejamos batizados realmente pelo Espírito Santo, nós precisamos sarar o nosso corpo, né? Sarar a nossa mente para que a gente esteja limpo, para que a gente esteja com a mente preparada para assim fazer como o pastor falou, ouvir a voz do Espírito Santo, que nos chama, nos pede para nós fazermos as obras que o Senhor quer que a gente faça, e confiar, né? Tá com a nossa mente limpa e pura, que a gente possa crer no poder do Senhor e cumprir aquela missão que o Senhor nos chamou. Então, o texto que eu quero deixar para os irmãos é que na primeira página, né, no segundo parágrafo do capítulo 8, o Senhor fala assim: nunca foram mais necessários os conhecimentos dos princípios de saúde do que o são na atualidade. Então, quando o pastor falou sobre o vaso, o Senhor nos lembrou que nós somos o templo e que nós não estamos sujos, mas nós estamos doentes. E essa situação nos impede de nós sermos batizados plenamente com o Espírito Santo, né? Ou seja, de nós sermos guiados plenamente durante o dia, durante todos os momentos da nossa vida pelo Espírito Santo. Que a gente possa buscar em Deus, né? E estudar sobre esse ponto, sobre esse assunto, porque, irmãos, de nada vai adiantar a gente clamar pelo Espírito Santo e pedir o batismo do Espírito Santo se a gente não limpar o vaso, ou seja, se nós não fizermos a reforma, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e essa era a minha consideração. Amém, amém. Obrigada, senhor Mário. Consagrar, né, é um ato muito sério e que é necessário também. E a alimentação é uma parte, né, desse processo também, para que possamos viver na plenitude do Espírito. Mas, sim. E assim, não só a questão da alimentação, tá? A reforma que o Senhor está chamando a gente, para a gente se preparar para a batalha que está chegando, é nos tornar soldados saudáveis, através do alimento, né, dos 8 remédios naturais. Porque quando se fala na reforma, geralmente a gente vai logo para o alimento. Mas não só o alimento, né? É o conjunto todo. Nós precisamos, para estarmos santos, imaculados, o povo que Deus vem buscar, nós precisamos seguir essas orientações que o Senhor nos deu. Esses 8 remédios, eles vão nos preparar para nós estarmos aptos para que isso aconteça em nossa vida. Obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Alguém mais gostaria de expor, né? Algo que o Espírito Santo tenha tocado em vocês? Bom, não havendo, vamos então iniciar as orações finais e para concluirmos, né, esse dia e que possamos sair daqui enriquecidos, que possamos aproveitar todos os ensinos que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Alguém gostaria de fazer a oração final? Lembrando de entregar mais uma vez o pastor e a família dele, né, e todos os pedidos que ele tiver no seu coração, né, para o Senhor, e também outros pedidos que estão aí com as outras pessoas, né, neste dia aí na sala, aqui na sala.
E eu gostaria também de fazer um pedido especial pela família da Belinha, a Belinha que já veio aqui na nossa sala, né? Então, gentilmente trazer a palavra também, que o paizinho dela acabou de descansar. E que nós possamos hoje também pedir ajuda aos céus para que conforte essa família enlutada, né? Quem gostaria de fazer a oração final? Martinha, você já está podendo abrir o microfone? Chegou aqui mais um pedido, pedindo pela Ingrid, que está em luto, está enlutada também. Senhor Mário, gostaria de orar conosco? Sim. Obrigada. Oremos, então. Oremos. Eu tá primeiro. Eu. Silêncio. Senhor Deus, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, por estar, Senhor, nos reunindo todos os dias aqui, nesta sala, para recebermos as orientações do céu, para estarmos sendo preparados, Senhor Deus, para podermos cumprir os propósitos do Senhor para este planeta, para esta terra, para os seus filhos, Senhor, que aqui habitam. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas, Senhor, desobediências a Ti. Perdoe-nos, ó Pai, por ainda retardarmos, Senhor Deus, o Teu plano em nossas vidas. Imploro ao Senhor que tenha misericórdia de nós e possa nos conceder o Teu Espírito Santo, a que Ele venha nos convencer da necessidade, da urgência que temos de colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido do céu, todos os princípios aos quais o Senhor nos tem ensinado. E assim possamos nós, Senhor Deus, cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Pai Santo, quero entregar nas mãos do Senhor o pastor que trouxe essa mensagem, sua família. Senhor Deus, ajudá-los a perseverar até o fim. Além dessa humildade que o pastor tem, o Senhor possa dar a ele força, sabedoria e poder para seguir firme, guiando sua família e também as pessoas as quais o Senhor colocou em suas mãos. Quero suplicar humildemente pela irmã que nesse momento está enlutada e todos os seus familiares, Senhor. Nós sabemos todos que um dia vamos passar, que um dia a morte pode chegar em nossa vida, mas temos a certeza do grande dia, do reencontro, em que todos nós nos veremos e nos uniremos em louvor ao Senhor, porque o Senhor é fiel em cumprir todas as suas promessas. O Senhor enche o coração deles dessa esperança, que possa trazer a paz, e assim eles possam prosseguir, Senhor Deus, lutando para se prepararem para esse dia e poderem se encontrar, ela poder ver novamente seu Pai. Pai amado, hoje aqui está conosco a irmã, a primeira vez, primeiro dia dela aqui junto conosco nesta sala. Quero pedir ao Senhor que fale ao seu coração que ela veio ao lugar certo, pois o Senhor tem estado conosco todos os dias e que não é só ela que está passando por esse momento de dificuldades. Todos os filhos de Deus que estão buscando se prepararem para ir ao céu estão enfrentando grandes batalhas. Cada qual vive a sua individualmente, mas Deus está conosco. Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo e Ele está ao seu lado, minha irmã, para te fortalecer, para te levantar desse medo, para tirar da irmã esse medo.
Confie no Senhor. Não sei o que está passando na sua vida, a irmã não deu detalhes, mas uma coisa eu digo para a irmã. Eu tenho vivido grandes batalhas e grandes lutas, provas daquelas, irmã, que no último momento é que o Senhor me concede a bênção. Então, não tema, não tenha medo, o Senhor é com a irmã. Ore, confie no Senhor, deixe o Espírito Santo colocar no seu coração a confiança nele, que ele está no controle de todas as coisas e descanse nos braços do nosso Salvador. Quero também suplicar, Senhor Deus, por todos os outros pedidos que estão no chat, que o Senhor possa, pela tua misericórdia e bondade, Senhor Deus, suprir a necessidade de cada um, ajudar na luta individual de cada um dos nossos irmãos e conceder, Senhor Deus, a nós a confiança em Ti. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma verdade que o Senhor tem me ensinado e eu clamo que o Senhor imprima no coração de todos os que estão ouvindo neste momento para que possam receber essa promessa, essa certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Finalizo essa oração suplicando ao Senhor que prepare o nosso coração e a nossa mente para aceitar a necessidade de mudança e de viver os princípios de saúde, Senhor Deus. Pois nós somos o templo do Espírito Santo e a única maneira de nós conseguirmos fazer uma faxina completa, desde os nossos pensamentos aos nossos sentimentos e o que nós sentimos no nosso corpo, né? As doenças, as enfermidades, o medo, aquilo que interfere, o Senhor possa nos curar, o Senhor possa nos limpar e purificar a nossa mente e assim possamos receber a chuva temporã e a chuva serôdia com o nosso corpo sadio e a nossa mente sã. Possamos nós tomar as decisões certas e assim sermos instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda um dia na tua presença. O Senhor venha conduzir todos os nossos passos durante esse dia. Tudo que formos fazer, possamos nós buscar ouvir a tua voz e o Senhor fale ao nosso coração, para que assim efetuando, Senhor Deus, nós possamos estar em paz, confiando que foi que fizemos a tua vontade. Toma-nos, ó Pai, em tuas mãos, eu te imploro, eu te suplico. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar então este culto ao Senhor com mais um louvor.
Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Um forte abraço e ao pastor. Se nós não nos vermos mais por aqui, nos veremos no céu. Eu quero lhe ver no céu. Tchau a todos, fiquem com Deus. Até amanhã.